Fala pessoal, no vídeo anterior a gente fez rotear aqui o usuário dessa janela para essa outra janela, certo? Estava sem botão lá, eu tenho uma versão aqui que está um pouco à frente da de vocês, certo? Bom, então nós vinculamos aqui os valores que vêm da base de dados e nós temos que adicionar esse botão. Qual é a intenção, pessoal? A intenção é que a gente venha aqui, faça uma alteração no registro e ao clicar em salvar, a gente volte para a janela anterior, dê um toastzinho aqui informando que foi salvo e apareça o registro aqui atualizado, certo? É isso que nós queremos fazer. Eu trouxe aqui a versão que nós estamos trabalhando, vou clicar aqui, ó, ele vai para outra janela, faz a vinculação dos valores do objeto que é trocado de uma janela para outra, mas não tem o botão, né? Então a gente tem que começar aqui colocando o botão e fazendo a lógica dessa screen, certo? Para depois, quando nós voltarmos aqui na screen home, nós também fazemos essa lógica de atualização aqui, ok? Então nós vamos começar a trabalhar nessa screen aqui, que é a screen do user, a index dele, certo? Então aqui o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos acrescentar um botão. Nós já temos esse botão, né? Nós temos aqui nos nossos componentes, ó, o meu button. Então nós vamos acrescentar esse botão. Então vamos colocar ele aqui, certo? E ele espera dois valores, né? Então nós vamos, já vou encerrar ele aqui. Ele espera dois valores e espera também que eu faça a importação, que está me indicando aqui, ó. Então nós vamos ter que fazer essa importação aqui em cima, certo? Do meu button. De onde que nós vamos trazer? Do nosso próprio projeto, né, pessoal? Então vamos lá. Então vamos trazer de nosso próprio projeto aqui, certo? Então aqui ele subiu para a pasta screen, né? Vamos subir mais um pouco. Vamos lá nos nossos componentes e vamos trazer o nosso componente meu button. Então nós trouxemos o nosso componente aqui, beleza? Agora já não está pedindo mais a importação aqui embaixo. Bom, esse meu button espera um texto. Então nós vamos colocar o texto aqui para ele, certo? Salvar, nós vamos colocar assim e espera um onPress, que na verdade lá é um clique, né? Então vamos colocar assim, certo? E aqui nós vamos mandar alguma coisa para frente. Então o que nós vamos mandar aqui? Nós vamos mandar uma função chamada salvar. E essa função nós vamos criar aqui em cima. Beleza? Então nós vamos criar a nossa função salvar. Então vamos lá. Opa. Beleza, criamos a função e aqui nós vamos fazer o ato de salvar esses dados na nossa base de dados. Ok? Então aqui nós vamos ter um salvar, mas antes vamos testar se está tudo ok, tudo certo, tudo funcionando. Com um alerta aqui bem básico aqui, só dizendo que foi. Né? Vamos ver se o botão está lá na janela, vamos fazer o teste aqui rapidinho. Então clicamos aqui, foi, está funcionando. Então agora nós colocamos aqui a lógica de salvar esse nosso registro. Então já vimos que funciona, né, pessoal? Não precisamos disso. E vamos dar uma olhada na documentação, o que nós precisamos então para salvar um registro. Vamos lá na documentação. Então aqui eu já botei no ponto, tá? Definir um documento. Para criar ou substituir um único documento, use o método set. Então nós usamos o set para salvar um documento, tá certo? Bom, e aí ele fala aqui, se o documento não existir, ele será criado. Se o documento existir, que é o nosso caso, o conteúdo dele será substituído pelos dados recém-fornecidos da seguinte forma, a menos que você especifique que os dados devem ser incorporados ao documento existente. O que quer dizer isso, pessoal? Que nós podemos fazer um merge no documento. Então a gente pode largar essa sinalização lá para o serviço do Firestore dizendo, olha, eu quero fazer um set desse documento e eu quero fazer um merge, eu quero que você atualize apenas esse documento aí. Então é isso que nós vamos fazer, pessoal. Então nós vamos pegar esse código aqui e vamos adaptar para a nossa realidade lá. Certo? Vamos trazer aqui e vamos adaptá-lo aqui. Bom, vamos deixar a referência como nós temos feito aqui. Firestore, né? Vamos ver se já temos a importação. Ó, não temos. Por isso que ele colocou dessa forma. Então vamos deixar aqui e vamos fazer a importação aqui em cima do Firestore. Aqui está ele. Adicionamos a nossa importação, certo? E aqui embaixo nós estamos utilizando. Então isso aqui está pegando a referência para onde que nós queremos. Nós queremos essa referência para users, para os usuários, que nós vamos atualizar um usuário.
Bom, qual o documento dessa coleção que nós vamos atualizar? Nós vamos atualizar um documento que tem o ID do documento que nós estamos trabalhando nessa screen. Bom, mas aonde está esse UID? Nós precisamos dele, então nós vamos adicionar aqui um state, certo? Vamos deixá-lo adicionado aqui. Esse valor vai começar vazio, que nem os demais. E aqui, ó, onde nós estamos dando um set, então nós vamos dar um set UID. E nós vamos trazer desse objeto que veio na rota para nós. Então nós vamos ter até aqui a mesma coisa, certo? E agora nós temos o ID desse usuário. Então nós pegamos esse valor aqui, beleza? Bom, vou colocar aqui para baixo para dar uma organizada no que nós estamos fazendo. Bom, depois disso eu tenho que dar um set. Então eu venho aqui, set, certo? Bom, esse set que nós estamos vendo aqui embaixo, ó, certo? Bom, ele espera o quê? Um objeto, ok? E espera sinalizar que é para fazer um merge lá na base de dados. Então ele espera mais ou menos isso aqui. Então vamos substituir aqui em cima e vamos tirar essa parte aqui de baixo que não nos interessa mais. Então vamos retirar corretamente para não dar erro, né? Vamos dar uma ajeitada aqui com esse lint. Vamos deixar ele passar aqui. Ele jogou ali para o lado, não tem problema, vamos deixar o slint fazer o serviço dele. Bom, qual é o valor que nós queremos substituir lá na base de dados? É o nome, né? Então, a chave é nome e o valor vem de onde? O valor vem da state, né, pessoal? Dessa state aqui, é o nome. Então, o valor vem da state nome, que é a mesma state que está vinculada aqui, ó. Beleza? Então, o valor que está aqui e que o usuário digitar, nós já estamos com ele automaticamente aqui na state. Então, nós só colocamos a chave dizendo lá para o Firestore, olha, você vai atualizar nessa chave nome com esse valor que eu estou mandando aqui nessa state. E aqui embaixo nós vamos dizer, olha, faça o merge, ou seja, não substitua tudo que está nesse documento que tem esse ID, substitua apenas o campo nome, beleza? Bom, então com isso nós conseguimos salvar o nosso registro, ou seja, toda atualização que o usuário fizer aqui nesse campo de texto input, ela é salva aqui no state, e quando nós apertarmos o botão OnClick salvar, isso aqui vai acontecer lá na base de dados, certo? Então podemos salvar aqui e podemos testar a nossa aplicação. Posicionei aqui para fazer o teste, tá, pessoal? Já botei aqui do lado o nosso espelhador, só tem um detalhe que nós vamos ter que consertar, ó, porque aqui em Home é ID que nós colocamos, não o ID. Então aqui, ó, nós vamos ter que colocar ID, senão nós vamos, esse set aqui ele vai criar um registro novo, tá? Então nós vamos atualizar aqui a nossa aplicação com Ctrl S, né? Então o que estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos pegando a referência para a coleção users, estamos pegando o documento cujo o ID é o ID que veio no usuário que nós recebemos na nossa rota, certo? Estamos dando um set e aí nós estamos dizendo, olha, queremos atualizar só o campo nome, certo? E aí nós estamos dizendo aqui que a gente quer fazer um merge quando a gente faz isso, ou seja, só atualiza esse campo, não atualiza os demais campos, ou, senão ele apagaria os demais campos, tá? Que seria o natural. Então vamos fazer aqui uma atualização, obviamente ainda faltam coisas para nós fazer, mas vamos testar. Então salvei aqui, não tem reação nenhuma, ó, salvou aqui na base de dados, ó. Beleza? Vou salvar de novo lá, vou voltar ao que estava antes, apagando esse tzinho que eu coloquei aqui, vamos salvar. E vamos confirmar aqui na nossa base de dados, a gente já viu já que piscou ali, né, pessoal? Ó, já atualizou, então quer dizer que está salvando na base de dados, mas nós não vamos implementar só isso aqui na nossa função salvar. Nós vamos fazer mais coisas, nós vamos tratar também as exceções e assim por diante. Então vamos lá, vamos fazer isso. Bom, nós vamos ter aqui então, depois desse set, nós vamos ter um then, porque nós temos uma promise, né? Nesse set aqui. Opa, vamos acertar. Já vamos colocar a função aqui dentro, que vai tratar esse then, ok? E vamos colocar o cat também. Então vamos lá. Já vamos colocar a função que trata esse cat aqui. Certo? O que o cat ele recebe? Um objeto de erro, né? E aí nós vamos ter o nosso console.log aqui, que nós estamos padronizando, para poder depurar a nossa aplicação com mais facilidade. Qual é o padrão, né, pessoal? É o nome do componente que nós estamos repetindo, né?
e o nome da função que nós estamos, beleza? Depois disso, a gente imprime o objeto de erro para saber qual foi o erro que aconteceu aqui, qual é a exceção que deu aqui, né? Não é bem um erro. Então, vamos lá. Então, fixei aqui as propriedades com ESLint. Então, nós pegamos a referência da base de dados, vamos no documento cujo ID é o ID do objeto que nós recebemos aqui nessa screen vindo lá de home, certo? Damos um set e colocamos aqui o objeto do que nós queremos salvar de fato lá no banco. Nós queremos modificar só o campo nome e nós estamos pegando esse valor aqui do nosso state, certo? E depois nós usamos um argumento nessa nossa requisição que é o merge true. Quer dizer o seguinte, que ele não vai alterar os outros campos e vai alterar apenas o campus nome, certo? Agora no den aqui nós vamos processar alguma coisa e no cat as nossas exceções. Então aqui no den nós vamos fazer algumas coisas, certo? Para a questão de não deixar sujeira nessa screen, eu vou limpar esses states aqui, certo? Então set nome, vamos limpá-lo, certo? Só para proteger o código, pessoal, porque em teoria eu saio dessa janela, depois eu volto de novo e isso aqui vai acontecer na inicialização, tá? Uma proteçãozinha a mais aqui, vou botar um código só para deixar uma proteçãozinha a mais, caso eu tenha que fazer alguma alteração no futuro aqui nesse código. Vou deixar essa proteção pronta. Então, estou zerando todos eles aqui, tá? Então vamos deixar ele na condição inicial assim que esse set for processado e eu receber a promise nesse den, beleza? Bom, o que mais que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma informação para o usuário de um toast, certo? Bom, mas como que nós usamos toast? E aí toast, pessoal, está altamente acoplado ao Android, tanto que aqui, ó, estou tirando ele do Core Components, ele está dizendo toast Android. No iOS não tem isso, tá certo? Pelo menos dessa forma que é programado no Android, certo? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um show toast, ó. Então nós vamos usar esse código dentro do nosso controlador. Então vamos colocar aqui acima do salvar o nosso show toast. Eu vou fazer uma pequena modificaçãozinha. Ele vai receber uma mensagem, certo? No futuro vocês vão entender por que eu estou fazendo essa modificação. E eu vou imprimir essa mensagem aqui. Ok? Bom, o que está faltando aqui? Eu vou fazer a importação desse toast aqui. Então nós vamos fazer essa importação. Bom, vamos ver se tem alguma importação aqui em cima do React Native. Não tem. Então nós vamos colocar essa importação do React Native aqui. Então estamos tirando lá dos Core Components. Então vamos retirar lá dos Core Components o toast, beleza? Então retirei ali, ok? Então eu tenho aqui show toast. Então aqui, depois de limpar nossas states, eu vou imprimir uma mensagem para o usuário, certo? Que mensagem que eu vou imprimir aqui? Dados salvos, certo? Bom, depois de eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair dessa janela, certo? Se eu salvar o registro, se isso aqui tudo acontecer, então quando eu processo dizendo que salvou, eu dou um toast dizendo que foi salvo e quero desempilhar essa screen e voltar para home. É isso que a gente quer fazer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós estamos nessa aqui, a gente quer que ao salvar, ele faça isso aqui para nós. Volte para cá e já nos exiba aqui o dado atualizado. É isso que nós queremos fazer, certo? Então voltando aqui no nosso código, como que nós fizemos isso? Nós temos que usar a navigation, que vem aqui nas props. Ó. Então já estou recebendo a rota e agora eu vou receber a navigation, certo? Então tendo a navigation eu consigo desempilhar essa minha screen da minha stack navigation. Como que eu faço isso, pessoal? Simples. Go back. Chamo go back e eu desempilho a minha rota. Então eu posso salvar isso aqui. Então ao atualizar o registro, eu quero voltar para outra janela e quero imprimir esse toastzinho aqui. Bom, em princípio nessa janela é isso. Então vamos ver como é que está se comportando a nossa aplicação. Então vou colocar aqui teste e vou salvar. Beleza, ó, voltou, dados salvos, está impresso aqui, mas não atualizou aqui. Por que isso, pessoal? Vamos dar uma analisada aqui em Home. Acontece que quando nós buscamos os usuários na nossa base,
Assim que a gente monta o nosso componente, a gente busca os usuários na base de dados. O que a gente faz? A gente pega a coleção, certo? A gente dá um get nela e trata o snapshot dela. Bom, nós temos acesso a todos esses documentos que estão nessa coleção users. Mas isso aqui só acontece uma vez. Quando? Quando eu monto o meu componente. Isso não está se repetindo quando eu volto para o componente. Eu preciso mudar essa lógica, ok? Bom, como é que eu faço para mudar? Então, separei aqui a documentação para nós darmos uma olhada e vermos aqui como é que eu recebo dados do Firestore. Eu tenho dois métodos, tá? Eu tenho o método do get, que é chamar o método para receber os dados, que é o get que nós estamos usando aqui. Então, eu estou usando o get e eu recebo os dados. Pronto. Só que eu recebo, no caso aqui da forma que eu programei, só quando eu monto o componente. Certo? Bom, teria a opção de vir aqui e colocar algo para observar, e toda vez que eu atualizo uma state do meu componente, eu rodo de novo esse getUser, usando o get. Mas tem uma outra forma aqui na documentação, pessoal, que é colocar um listener, que é a segunda forma que aparece aqui, ó, que é a mais usual e mais praticada, certo? Bom, ao invés de eu simplesmente dar um get e buscar, eu inscrevo um listener lá no Firestore e fico escutando ele. Toda vez que houver uma atualização na coleção que eu estou escutando, eu recebo essas informações e posso processar aqui nesse meu componente, certo? Bom, como que eu faço isso? Aqui tem um exemplo, uma forma que eu posso fazer essa busca por essa coleção. Então eu uso onSnapshot, e aí eu tenho uma função para processar isso, e eu uso aqui um forEach para fazer essa função. Então é bem parecido como nós estamos programando. Nós demos um get, certo? Só que ao invés de nós dar um get, nós vamos dar um onSnapshot. Então nós vamos fazer isso aqui, essa modificação. Então nós queremos fazer isso. Bom, será que isso aqui tem uma promise? Podemos dar uma olhada aqui na documentação. Em princípio não, pessoal. Então eu tenho que programar diferente, eu não posso manter o then ali. O que eu preciso aqui? Eu preciso de uma função quando eu completo e uma função quando eu tenho erro, certo? E ainda tenho uma função para quando eu quero varrer todo o meu snapshot, que é o nosso caso aqui, a gente quer varrer todo o nosso snapshot. Ok? Então o que nós vamos ter aqui não é um then. Esse then aqui não vai existir, certo? Então eu vou tirar aqui, ó, até o final, que eu substituí o then, tá, pessoal? Então aqui eu tenho uma função que vai processar esse meu listener. Essa função recebe o snapshot, eu varro esse meu snapshot e faço tudo o que eu fazia antes, certo? Bom, eu não tenho mais esse cat. Esse cat, ele não existe nessa forma de programar aqui com o snapshot. Eu não vou ter esse cat aqui. O que eu tenho aqui é uma função com erro. Vamos dar uma olhada aqui na documentação se ele já nos mostra aqui. Nesse trecho não. Mas nós vimos aqui, ó, quando eu boto o Ctrl em cima e dou uma olhada aqui no snapshot, ó, ele me mostra que eu tenho uma função para processar erro aqui embaixo. Então é só eu construir essa função para processar o erro. Separo com vírgula e a próxima função. Então eu tenho um callback aqui em cima, que é para processar o listener, certo? E tem um segundo callback que eu vou colocar. Então vai uma vírgula aqui e eu vou ter um segundo callback que eu vou colocar aqui, que é para processar a exceção. Então eu vou colocar esse segundo callback aqui para fazer o processamento da exceção. Então coloquei ali e esse console.log que eu tinha aqui, eu vou trazer aqui para cima. Então eu estou alterando a forma de programar, pessoal, porque eu não tenho a promise, eu não tenho o then e o catch. Então vamos encerrar aqui nosso comando e vamos passar o slint no nosso código. Bom, o que está faltando aqui? O objeto erro, né, pessoal? Coloquei ali, já deu uma boa ajeitada. Bom, com isso eu devo atualizar a minha flat list, certo? Como eu estava atualizando antes. O que mudou, pessoal? Continuo indo na coleção, só que agora eu não tenho um get, eu tenho onSnapshot. Eu estou pegando aqui e inscrevendo um listener. Estou inscrevendo um listener aqui, pessoal. É isso que eu estou fazendo, tá certo?
Bom, no momento que eu fiz isso, eu tenho que programar conforme a documentação dele. O que a documentação está me dizendo? Que eu recebo, que eu posso utilizar 3 callbacks, certo? Bom, usei o primeiro callback aqui, que é essa função anônima aqui, para fazer o processamento que eu já fazia antes, de atualizar a minha flatlist, certo? Na verdade, eu estou atualizando a fonte de dados dela, né? Que é aqui o setData aqui, ó, está atualizando o data, que é a fonte da minha flatlist. Se eu dar uma olhada aqui, ó, é a fonte de dados da minha flatlist. Então, eu só mudei para a forma como é programado aqui com o onSnapshot. E coloquei também aqui uma função para tratar a exceção, quando houver uma exceção nesse código. Então, já deixei pronto aqui para vocês poderem depurar melhor a aplicação. Bom, passei esse link, né? Vamos salvar. E agora vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu com a nossa aplicação. Olha só. Pegou a atualização. Então vamos fazer o ciclo de novo aqui. Vou alterar novamente o meu registro, vou salvar. Ele salvou e atualizou lá. Então funcionou esse meu listener aqui, tá certo, pessoal? Bom, o que eu teria que fazer, né? Ao desmontar esse componente aqui, eu teria que desinscrever esse listener. Seria ideal para mim não deixar lixo dentro da minha aplicação. Mas isso nós não vamos fazer nesse vídeo. Nesse vídeo era isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês como é que eu faço para atualizar um registro na minha base de dados? Como é que eu faço um update lá? Então vou botar aqui, vou fazer o update. Ele deu um toastzinho, atualizou aqui na minha view lá na home, certo? Na minha flatlist. Clico de novo, volta a atualização. Obviamente, eu mostrei para vocês, está atualizando na base de dados, né? Atualizei aqui, tudo certo. Então nesse vídeo era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.